É impressionante o futebol. E será que tem estrela? O tal do Gabriel Barbosa? Rafa? Será que ele é predestinado, Valu? Porque eu já ouvi falar isso aí. Que vitória do Cruzeiro, que roteiro. A gente até comentava aqui em off, talvez o Gabigol merecia mais minutos nesse segundo tempo, em que pese que eu acho que o Cruzeiro fez um excelente segundo tempo e merecia o gol da vitória já há bastante tempo. Acho que todo mundo que estava em campo estava bem, mas quando ele chama o Gabigol ali no final, fica aquela sensação de que talvez eram poucos minutos. Mas pergunta se ele se importa que são poucos minutos, Valu. É impressionante a estrela desse cara e tinha que ser esse roteiro, tinha que ser contra o Flamengo num jogo super difícil, um adversário estupidamente qualificado, mas o Cruzeiro fez um jogo fantástico. Para mim, o melhor segundo tempo do Cruzeiro com o Leonardo Jardim. Que vitória, que roteiro. Perdeu o pênalti, não me importo, foi lá, marcou o gol. E, cara, é o tipo de vitória para realmente dar um carimbo nesse trabalho. O Cruzeiro tá num caminho muito bom, não tá tudo perfeito, há o que ser melhorado, mas hoje a gente fez um grande jogo diante de um grande adversário. Anota mais 3 pontos pro Cruzeiro Esporte Clube. E, cara, é isso. Tinha tabu? Tinha alguém que não tinha perdido ainda no campeonato? Muito prazer, eu sou o Cruzeiro Esporte Clube. Gigante, uma vitória gigante do tamanho da instituição. Ouso dizer que foi uma das vitórias mais emblemáticas do Cruzeiro nos últimos anos, por toda a grandeza do jogo, por todo o cenário, por tudo que o Cruzeiro tem passado nos últimos tempos. Espetacular! O que o Cruzeiro fez hoje no segundo tempo contra o Flamengo é algo a se guardar com carinho no coração. Uma equipe madura, correta, competitiva, corajosa, que agrediu, que encurralou o seu adversário, que fez com que o Rossi fizesse defesas espetaculares, porque era um Cruzeiro que não dava descanso. Era um Cruzeiro que não deixava de forma alguma o Flamengo se sentir à vontade. O Cruzeiro, diante do seu torcedor, se impôs, mostrou toda a sua força e com muita justiça, nos últimos minutos, conseguiu com Gabriel Barbosa fazer o seu gol. Logo ele, o predestinado, que entrou na reta final da partida. Confesso que não gostei dele ter entrado na reta final, mas mesmo assim, o cenário do jogo ainda favoreceu a ele, que sacramentou essa grande vitória do Cruzeiro. Um tabu de quase 10 anos foi pro espaço. E o Cruzeiro segue se consolidando, segue construindo um caminho muito promissor para colher grandes frutos ainda em 2025. E o Cruzeiro, meus amigos, todos que estão ligados aqui na Samuga TV, não reparem, a voz agora vai ir pro espaço mesmo. Não tinha como não gritar naquele gol do Gabriel Barbosa, do nosso. O Gabigol é nosso. Gabriel Barbosa é pra você que não tem intimidade, porque o Gabigol é nosso e mostrou porque que realmente é o tal do predestinado, né? Entrando mesmo no finalzinho, e ele faz justiça a um jogo muito grande. Para aqueles que diziam que o Cruzeiro precisava de um jogo grande no Campeonato Brasileiro, principalmente diante do seu torcedor, eu concordo com você, torcedor. Eu concordo. Eu acho que agora, claro, o Cruzeiro precisa de continuar crescendo, mas hoje foi um jogo, assim, diante de um Mineirão repleto contra o melhor time do Brasil. Não há dúvida. A gente respeita quem acha que é o Palmeiras, respeita quem acha que é o Botafogo. A minha opinião é que o Flamengo é o melhor time do Brasil com sobras, o melhor da América do Sul. A gente viu um Cruzeiro com coragem, um Cruzeiro com recursos, com a bola no pé, um Cruzeiro chamava a atenção, o Caio Fábio aqui, de um Christian voltando, dando pique no final da partida, aos 48 da segunda etapa. Então hoje, eu acho que a gente pode finalmente encher a boca e dizer o seguinte, Caio Fábio, nós temos um time, graças a um técnico que chegou no começo de fevereiro. O que vai ser desse time daqui até o final da temporada? Não sabemos. Ele está em construção, mas hoje eu acho que o torcedor do Cruzeiro, depois desse jogo contra o Flamengo, vai passar sim a olhar um pouco o time. Finalmente temos um time, e esse time não foi
covarde. Esse time foi organizado, corajoso e mostrou muita técnica. A vitória, inclusive, deveria ter vindo antes da penalidade do momento final. Mas nada é por acaso. Tava escrito, teria que ser nesse roteiro, Caio. É isso, Valu. O torcedor do Cruzeiro realmente está se sentindo bem representado. É um grupo de jogadores que está fazendo de tudo para que o Cruzeiro saia vencedor, que não teme o adversário, que olha olho no olho. E foi assim com o Flamengo. Não foi um Cruzeiro que venceu por conta de 2 lances fortuitos, nada disso. O Cruzeiro buscou a vitória. O Cruzeiro construiu essa grande vitória para cima do Flamengo. E aí, entrando no ponto do lance do Christian, a roubada de bola do Christian é justamente a que dá sequência para a jogada do pênalti. Foi um pique espetacular que o Christian deu. Um jogador operário que entrou nesse time contestado, mas que tá se consolidando cada vez mais. Assim como vários outros, como o Lucas Vidalba, como o Eduardo, de novo importante, né? Se o Gabigol decidiu o jogo, o Eduardo sofreu pênalti. Um jogador contestado que tá conseguindo se retomar com a camisa do Cruzeiro. Então, cada vez mais a gente vê um grupo de atletas que tá comprometido com o Cruzeiro, comprometido com o seu treinador, colocando a instituição como principal propósito. Que vitória gigantesca! 3ª vitória consecutiva, algo que não acontecia desde julho de 2024. É um Cruzeiro cada vez mais forte, que vai se impondo e dentro do Brasileirão se colocando como uma das principais equipes. É impressionante o que o Cruzeiro fez coletivamente hoje no Mineirão contra o Flamengo. E se em outras partidas a gente viu um time que no segundo tempo caiu um pouco o ritmo, hoje foi justamente o contrário. A minha sensação, e a gente conversava aqui em off, é de que o segundo tempo do Cruzeiro foi ainda melhor do que o primeiro. Uma equipe que em nenhum momento se amedrontou, porque do outro lado tinha um adversário que até aquele momento era o líder da competição, o melhor elenco do país. De forma nenhuma, o Cruzeiro fez o seu jogo, pressionou alto o tempo inteiro, marcou demais, principalmente no meio-campo. Acho que o lance do gol que nós sofremos no primeiro tempo é um dos poucos lances em que a gente acaba errando, né, em fornecer tempo e espaço ao time do Flamengo, um dos raríssimos momentos, e fomos punidos por isso, porque o Flamengo é um grande time e você não pode realmente conceder oportunidades, mas o Cruzeiro fez um jogo fantástico hoje, realmente do início ao fim, muito intenso, marcando muito, sem bola, uma dedicação incrível de todos os jogadores. E o Caio destacou o Christian, mas a gente pode falar de todos os atletas que realmente tiveram muita coragem e muita atitude. Eu não sei fazer o sotaque do nosso professor, mas é a tal da atitude. É impressionante como busca jogo esse time, como tenta até o final, e acho que foi premiado com um gol que tomara que seja uma virada de chave, porque há muito tempo a gente não tem uma vitória com esse roteiro, né? Há muito tempo a gente não arranca os 3 pontos ali nos últimos minutos, e a sensação que eu tinha é que o Cruzeiro já merecia estar vencendo há muito tempo no segundo tempo. O Cruzeiro realmente conseguiu, em alguns momentos, encurralar o time do Flamengo, criar muitas oportunidades, dar muito trabalho ao Roça, que fez algumas intervenções assim muito importantes. Acaba pegando o pênalti, mas não tinha como ser diferente. Hoje era noite de Gabigol no Mineirão. E que vitória fantástica. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro no Mineirão, em casa, em todo mundo, está regozijando nesse momento e merece muito, porque é uma vitória da imposição, sim, da vontade, sim, mas de um time que taticamente funciona muito bem, é muito obediente, tem método, tem trabalho, tem um norte. É óbvio que ainda precisamos melhorar, é óbvio que a temporada é muito longa, mas eu acho que dá para dizer, Valu, sim, que nós temos um time, que nós temos um treinador. E, cara, é seguir trabalhando. E como é bom trabalhar com resultado ao nosso lado. Nós já temos, daqui a pouquinho, um jogo muito importante também pelo Campeonato Brasileiro. No meio do caminho tem Sul-Americana. Mas é importante demais que o Cruzeiro comece o mês dessa forma. A gente sabe que tem adversários muito duros pela frente, mas hoje o Cruzeiro deu um cartão de visitas. Que principalmente aqui no Mineirão, quem vier jogar nos nossos domínios vai ter que ter muito cuidado. Não vai ser fácil. Os nossos adversários vão ter que fazer um jogo de erro zero, porque o Cruzeiro mostrou hoje que tem muita capacidade para competir e para punir os seus adversários, principalmente aqui nos nossos domínios. É isso, Rafa. Você já acompanha aí na tela, ó. Daqui a pouquinho, a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim.
Daqui a pouquinho, então, você acompanha, tá vendo aí também, ó, em instantes, o técnico Leonardo Jardim. E o Cruzeiro na reta final, inclusive em off, o Valu fez questão de pontuar isso por aqui. O Cruzeiro sobrou nos últimos minutos. Não parecia que boa parte do grupo de jogadores que estava em campo tinha jogado na última quinta-feira contra o Vila e jogando muito bem. Conseguindo propor o jogo, conseguindo uma grande vitória, conseguindo até criar oportunidades para quem sabe um placar maior. Olha a grandeza do que o Cruzeiro fez. Nem o Felipe Luiz ter poupado todo o seu time titular na quinta-feira surtiu efeito hoje, porque foi um Cruzeiro que se sobressaiu em todos os sentidos, inclusive no aspecto físico. Então é uma melhora absurda do Cruzeiro em cada detalhe e que vai cada vez mais fazendo a diferença. Olha o Mister aí chegando. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela vitória. Sobre esse resultado, né, o Cruzeiro tendo o finalzinho ali, o Gabigol entrando, mas quem participa da jogada, por exemplo, Bolassi, né, Eduardo, que sofre o pênalti e o gol do Gabigol. Você faz essa alteração ali no finalzinho, né, todo mundo ali apreensivo se ia ter mudanças, se não ia ter, se ia ter, se não ia ter, acabou fazendo e resultou nesse gol. Queria que você comentasse isso também. E sobre uma vitória dentro de casa, que o Cruzeiro até agora não perdeu como mandante. Obrigado, boa noite. Bem, eu vou inverter as perguntas, não é? Em relação ao jogo, acho que o Cruzeiro ganhou e justificou a vitória, principalmente pela segunda parte que fez. Uma segunda parte muito boa, criamos algumas situações. O adversário na segunda parte não teve tão forte como a primeira e acho que o Cruzeiro justificou plenamente a vitória. Completando isto, eu disse aos jogadores agora 2 minutos atrás, há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Em relação às substituições, não fiz substituições antes dos 85, acho eu, 84, porque estávamos a jogar tão bem. Eu estava, como dizem os franceses, a m'amuser, a aproveitar ali o momento. E depois, quando eu senti já uma quebrazinha, meti jogadores frescos e ainda bem que os três tiveram uma influência direta no gol. Um gol que vem de penalti, que o jogador que ganhou, o jogador que passou e o jogador que fez o gol, e fico satisfeito, porque também os três que entraram mereciam, porque eles trabalham, têm uma boa atitude, e toda a gente, mas como eu vos disse, hoje, eu normalmente faço as substituições, mas hoje estava tão bem que vamos trocar para quê? Se estamos bem, estamos a criar, o Matheus teve 2 situações, tivemos situações de perigo, e eu achei que estava tão bem, para que trocar? Porque as substituições servem para melhorar. E naquele momento eu acreditava que aquilo só vai fazer tão bem, mas quando caíram um pedacinho ali aos 80 e tal, trocámos e sabemos que enquanto não acaba tem que haver jogo. E os jogadores sabem disto. As oportunidades são para aproveitar. O Gabriel, quando entrou, eu disse: Gabriel, faltam 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade. É essa que tu vais ter que finalizar. E foi de rir que no fim do jogo a gente ria um pouco. Eu disse que vai aparecer uma e é essa que tu tens que fazer. Pronto, e fico feliz por ele também. E por todo o grupo, que merecem a vitória hoje, como já vos disse, não é uma vitória por favor, não foi aquela vitória que o adversário teve 10 situações e a gente de olhos fechados fizemos os golos, não, a gente mereceu, hoje fomos melhores do que o Flamengo, possivelmente não somos, mas hoje fomos melhores. Leonardo, aproveitando até o seu sobrenome, às vezes para você ter um jardim bonito, você precisa tirar as ervas daninhas, e hoje a gente viu essa questão do grupo do Cruzeiro muito coeso, muito... Os jogadores comemorando o tempo inteiro, um dando força para o outro, na hora de tomar a bola do time do Flamengo, no ataque, na hora do gol do Gabigol, o Caio Jorge saiu do banco de reservas, até tropeçou na gente lá na placa para comemorar com ele. Queria que você falasse a respeito dessa força do seu grupo agora, se esse grupo está
coeso. É óbvio que o Cruzeiro deve se reforçar ainda na janela do meio do ano, e da importância, principalmente, do que tem acontecido dentro do Mineirão, dessa sintonia do seu time com a torcida. Não, em primeiro lugar, vou inverter outra vez as perguntas. O Mineirão, com os adeptos, é sempre o 12º jogador. Eu disse isso à divisão do jogo, que os adeptos podem ser um 12º jogador para nós, em casa, e tem o Cid. Eu disse isso também aos jogadores, que tínhamos de ter capacidade de jogar, porque estávamos a jogar na nossa casa, perante os nossos adeptos, e isso tem que nos dar confiança, principalmente quando temos a bola. Em relação à primeira pergunta, eu não vou falar daqueles que não estão, porque não é o meu hábito. Os que estão, eu tenho visto um compromisso grande, um compromisso com o Cruzeiro, um compromisso com a ideia, um compromisso com a metodologia de trabalho, e o grupo está de parabéns, o grupo de jogadores, o staff técnico, o staff da metodologia, todas essas pessoas, a comunicação, estão a aderir àquilo que é o nosso projeto e a nossa ideia de gestão. Ô Jardim, primeiro, parabéns pela vitória. Representa muito, acredito, né, para vocês, dentro dessa caminhada que vocês ainda procuram para a temporada. Quando a gente conversa com o torcedor, ele aponta praticamente você como um grande responsável, é claro, pelas mudanças que você teve coragem de fazer. E você já falou outras vezes aqui que veio para o Brasil para poder desfrutar um pouco, conhecer do futebol brasileiro, mas para desfrutar. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, que o Cruzeiro começa a encontrar o melhor caminho, o futebol que o torcedor espera. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você vive. Essa questão são duas verdades. São duas verdades. Uma que eu vim para o Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, porque acho que o futebol brasileiro é um país de talentos e de emoção, e gostaria de viver isso sendo treinador, não só sendo adepto. E em relação à questão de os principais responsáveis do sucesso da equipa são os jogadores, e não tenho dúvidas sobre isso. São eles que vão para dentro de campo, são eles que lutam, são eles que ganham jogos. O treinador tem a função de os indicar a direção e às vezes o caminho para que isso tal aconteça, mas nunca passa pela minha cabeça, eu sou treinador de 30 anos, e não tenho dúvida nenhuma, o mais importante são os jogadores e o grupo. O grupo será sempre o mais importante. E enquanto eu for treinador, penso assim, mas não penso hoje, penso durante toda a minha vida. Jardim, aqui, 2 em 1, rapidamente. Uma vitória que tem 17 finalizações contra 6 diante de um dos melhores times aí do futebol brasileiro, ela se torna ainda mais incontestável por tudo que o Cruzeiro conseguiu jogar diante do Flamengo, mesmo ali tendo um pouco menos de posse de bola, mas uma estratégia também diante de um grande adversário. E se uma pessoa fosse assistir o jogo hoje, não conseguiria imaginar que o Cruzeiro jogou na quinta com quase todos esses mesmos, pela intensidade do time, né? Como que vem sendo esse trabalho também de todos, da sua comissão técnica, do Departamento de Saúde e Performance, para ter uma entrega tão grande como teve nesse jogo, para anular aí um dos principais times do futebol brasileiro? Bem, eu já vos disse que uma das situações que eu analisei quando cheguei era a intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem em termos físicos. Nós temos desenvolvido um conceito de trabalho importante, e tudo o que aconteceu com o Vila Nova foi para preparar o jogo do Flamengo. Se verificarem, os jogadores, com exceção dos 2 centrais, ninguém jogou mais de 60 minutos. 60 minutos em termos fisiológicos é fácil de recuperar em 2 dias e meio, 3 dias, não há problema. 90 minutos já não é assim tão bem recuperado, principalmente jogadores que já vêm numa sequência. Por isso todos estes jogadores, Kaique, Romero, Lucas, Wanderson, Caio, jogaram menos de 60 minutos, de forma a se mostrarem competitivos hoje. Eu não preciso os parar, eu preciso de ter uma estratégia de gestão
com certeza com a ajuda do nosso gabinete de análise e de performance e todas estas pessoas que hoje em dia estão direcionadas para um só objetivo. A gente dentro definir uma estratégia e está toda a gente a trabalhar em prol dessa estratégia.